il a fait le doctorat en éducation. Au Brasil e en France. Eu estou aqui como doutor em educação, que fez o seu doutorado sanduíche, uma parte na França, outra parte no Brasil. E o programa Diálogo hoje não é programa Diálogo, é programa Dialogue, porque eu estou com o professor de francês, do curso de francês da Universidade Federal do Ceará, português-francês, o poeta, o radialista, Henrique Beltrão, au contraire, que faz parte da mise-en-scène dele, do physique de rôle, não? Do tipo, esse chapéu. E olha, engraçado, ele me traz um chapéu e na capa de um dos seus livros de poesia está exatamente o chapéu. E aí o que eu vou pensar? Que ele fale sobre isso. Como é que ele fale sobre isso? Sobre a gente ter acesso às coisas, seria o chapéu, e a gente ter acesso às coisas através de uma representação das coisas. É um mistério. A coisa em si e a fotografia da coisa. Há que vivenciar as coisas, mas há que também saber transcendê-las. Então, quando a gente alcança a representação delas, sobretudo na forma artística, a gente vai além delas. Foi nisso que eu pensei quando me veio a ideia de trazer para a capa do Simples um chapéu. Né? Um chapéu com o qual eu já convivo, sob várias formas, de várias maneiras. Um chapéu que eu acho que cai bem nesse sol do Ceará. Um chapéu que já foi tão, inclusive, usado, ainda é usado no sertão, na beira da praia pelos pescadores. E ali, a transcendência para o domínio poético, para o domínio da fotografia, da imagem, do som. O que a gente está dizendo, o que é isso aqui? Se eu mostrar alguém dirá, isso aqui é um chapéu. Sim, mas eu não posso chegar isso aqui. Isso aqui não é um chapéu. E você já colocou nele, ele tem um alto relevo que é para fazer a gente sonhar ainda mais com a textura em si da palhinha do chapéu. Não, exatamente. Digo, mas é fantástico a gente discutir sobre isso, não? Sim. A gente está dizendo, isso aqui é um chapéu, é um chapéu. Mas na verdade não é um chapéu porque nós não podemos dar a ele a função de chapéu, não é? Uhum. Ele é uma reminiscência, não é uma reminiscência, ele é uma citação de algo, né? Ele não é algo. Isso é arte. E acaba sendo algo diferente, uma terceira coisa. Brincou-se inclusive com isso. Alguns artistas assim, né? Pai na pipa. Isso aqui não é um cachimbo escrito debaixo da imagem do cachimbo. Isso. Não é? Então a gente poderia dizer, isso aqui não é um chapéu, é a imagem do chapéu. Ou então aquela história, não sei se foi um pintor francês, que alguém olhou e disse, mas eu não gosto desse quadro. Não existe uma mulher que era uma mulher verde. Mas isso aqui é uma mulher verde, que o pintor teria dito. Mas minha senhora, isso não é uma mulher. Isso é uma pintura, isso é um quadro. Hein? E aí está toda a liberdade de quem vê, de quem cria. Né? Porque eu acho que um dos prazeres maiores que a gente pode ter é esse, de criar e recriar, e nisso se recriar também. Essa foi a busca minha, né? Desde o livro primeiro, passando pelo Simples, e eu acho que é o caminho do homem, né? de buscar representar para si aquilo que ele... O dialogador de hoje é o Henrique Beltrão, que é doutor em educação e é poeta e animateur de rádio, né? Produtor de rádio, né? Apresentador de programas de rádio. E ele me trouxe exatamente um rádio. Vou sintonizar na rádio universitária. Por favor. Por que você me trouxe o rádio? O que nós podemos discutir a partir desta atitude sua de trazer-me um rádio? Bom, quando eu pensei no rádio me acompanha desde eu menino. Quando menino eu tinha um radinho vermelho e desde então sempre tive um radinho. Com a modernidade a gente pode ouvir rádio no celular, no tablet. Falou-se muito da morte do rádio, quando na verdade o rádio continua igualmente presente, atualizado e veloz, é um dos meios de comunicação que melhor dialoga com a modernidade, que incorporou as novas mídias, que dialoga com as redes, com as mídias sociais, que dialoga com a internet, mas continua também existindo sob essa forma que eu acho deveras poética e que me acompanha sempre. Né? Então por isso eu trouxe o rádio, pensando nesse companheiro que atravessa a sua vida. Que atravessa a minha vida e a vida de muita gente, não é, Ricardo Guilherme? Porque muita gente, em muitos lugares, escuta o seu radinho de pilha, ainda que não haja eletricidade, né?
varando a noite como vigia ou com a panela no fogo preparando o almoço e escutando o radinho, que traz a informação, traz a música, que faz esse caminho todo e que continua muito vivo. Eu não podia deixar de trazer esse radinho, surradinho. O radinho surradinho. Que lindo, que lindo. Que me acompanhe, que me anime, que me inspira, né? Nesse gesto mesmo de dizer que ele está aí, está bem vivo, pulsando dentro da gente, dialogando com esse mundo contemporâneo. Porque eu acho que as coisas não morrem, os discos em vinil continuam a girar, as telas de cinema pulam, as coisas estão todas vivas, né? Não há isso de um meio devorar o outro, um meio de comunicação, de uma arte superar a outra, não, as coisas se atualizam, se reconfiguram, mudam sua maneira de se apresentar e de se representar. Então o radinho para mim... E você tem uma relação com o rádio de infância? De infância. De infância. Eu já vi as pessoas ouvindo ali, me encantei com ele, ganhei o meu radinho, não sabia que ia ser radialista. Estaria dentro do rádio? Pois é, vi a rádio universitária surgir e acabei vindo a trabalhar lá como radialista profissional. E a fazer um trabalho que está na contramão, digamos, do sentido da comunicação de massa, massificante, de comunicação massificante, unilateral, imperialista. A intenção nossa é justamente que e na contramão disso. E na contramão disso, fazer algo completamente diferente, completamente alternativo. Acho que isso também espelha o espírito em si da emissora, que na sua sintonia da Terra busca isso, né? Não são só os programas que eu faço, Sem Fronteiras em todos os sentidos, mas o Musicultura, o Brasileirinho, enfim, vários programas buscam esse caminho, né? E eu acho isso essencial, acho que é um encontro muito feliz. E você como produtor, por exemplo, do Sem Fronteiras, imagino que te dá te põe em prontidão para conhecer a música e a literatura dos lugares mais inusitados. Sim, e faço isso... Música da Finlândia, por exemplo. E faço sempre isso no encontro com o outro. Porque os dois programas, você já disse, são ações de extensão, mas são também espaços de formação no campo radiofônico. Os estudantes de comunicação, seja de jornalismo ou de publicidade, eles vêm lá atuar comigo. Eu trabalho sempre com uma equipe de 2 ou 3 estudantes que vão ali fazer sua formação, vão fazer pesquisa sobre o trabalho e vão recriar coisas. Por exemplo, ao longo desse ano, eles trabalharam criando o logotipo dos dois programas, colocando nas redes sociais os dois programas. Daí eu estou inspirado para falar do diálogo entre o rádio e a contemporaneidade através desses... Ou seja, o que você está dizendo aqui, que é maravilhoso, é que não é simplesmente um trabalho de um radialista. É um trabalho de extensão de um professor universitário. Sim, é um trabalho de formação isso também. Consta para a sua carreira como professor, para o seu desempenho anual como professor, na sua avaliação como professor, e também, para os alunos, como uma prática dentro de uma cadeira, de uma disciplina. E ali eu vivencio toda uma aprendizagem compartilhada, porque os estudantes, evidentemente, trazem experiências, histórias, aprendizagens, saberes e sentires diferentes dos meus, que vêm rimar com os meus ou não, né? Podem até ser dissonantes. Eu me lembro de uma historinha que eu gosto de contar do Paulo Freire, nesses encontros de formação em que os trabalhadores valorizavam, diziam que era ele que devia falar, porque ele era que era o professor, que sabia, e ele propõe um jogo aos estudantes. Estou dizendo isso para ilustrar, para não parecer que é um mero assim, que é uma frase de efeito a dizer que estamos a compartilhar saberes e aprender juntos, né? O professor Paulo Freire, desafiado pelos trabalhadores que estavam calados, dizia: não, é o senhor que é o professor, o senhor que é o doutor, o senhor que deve falar. Ele disse: então eu sei mais, o meu saber vale mais. Depois eu proponho um jogo. Eu vou fazer uma pergunta, se vocês responderem, tudo bem, se não, eu marco ponto. E vocês fazem uma pergunta e eu ainda quero começar. E ele lança a pergunta: o que é ontologia? E os trabalhadores não sabiam responder. Mas logo perceberam e lançaram uma pergunta do campo de conhecimento deles, que agora não me vem à memória. Como é que em que época você planta tal? E o professor não sabia. E aí ele lança uma pergunta sobre o que é epistemologia, eles uma a outra sobre como é que faz lá a coivara. E assim o jogo termina em empate. Então, de fato, há um diálogo estabelecido no campo radiofônico, no campo extensionista, no campo da pesquisa. Pelo menos essa é a minha compreensão de como as coisas são construídas. Bom, de Freire, de algumas pessoas. É lindo. Vamos diminuir as nossas ignorâncias, né? O pressuposto é esse, né? Vamos nos encontrar para a gente diminuir as nossas ignorâncias, né? Sim. Eu vou diminuir a minha e você vai diminuir a sua na partilha desses saberes e desses sentires.
Que lindo, está citando essa figura linda chamada Paulo Freire. E esta imagem que ele me trouxe tem tudo a ver com Paulo Freire. Alguém, uma criança, com a caneta, a tentar escrever, ou começando aqui o seu processo de letramento. Por que terá trazido esta imagem o Henrique Beltrão? Eu vou voltar para o Paulo Freire. A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, que não pode continuar sem que seja continuada também a leitura do mundo. Então, é nesse caminho de descoberta do mundo que a gente aprende também a palavra. E essas duas coisas interagem entre si. Eu acho essa descoberta, que é contínua, é essencial na formação humana. Trouxe essa imagem porque, enfim, aí eu de fato estou já fazendo versos, fazendo desenhos, fazendo os primeiros passos, tentando me descobrir como poeta. Essa imagem é da mesma época em que eu vivenciei uma experiência que eu gostaria de compartilhar com você. Eu ficava na sala de aula fazendo versos, ou desenhando no canto do caderno. E havia as aulas de redação. Numa delas eu compus um texto sobre a criança, e para minha surpresa, no dia seguinte, a professora me pediu para ler aquilo diante dos outros, e colocou aquilo, afixou aquilo no mural da escola. Ali, Ricardo, eu me reconheci como poeta. Foi a minha identidade primeira. Quando eu fiz lá o estudo com história de vida e formação, eu fui buscar de novo esses textos primeiros, essas imagens primeiras desse caminho de formação. Depois houve outros momentos. Houve inclusive um outro momento em que, alguns anos depois, o mesmo tema volta à baila em sala de aula, numa outra aula de redação, e a professora me convida para subir ao estrado, e eu, muito nervoso, eu era tímido, acredita? Eu subo ao estrado, aí imposto demasiadamente a voz e leio A Criança, Henrique Beltrão, e levo a minha primeira vaia. Suei as bicas ali, mas foi uma grande iniciação. Então esse caminho continua, eu acho que é para nós todos, né? Começa assim. E essa criança quem é? Sou eu. Sou eu. É você. Sou eu quando minha mãe ia ao centro, eu tinha dois grandes presentes: tomar um caldo de cana, um pastel, e também ficar no escritório do meu pai. Meu pai trabalhava lá em um banco, e eu ficava ali, e ele logo lançava a mão de papel, caneta e lápis para que eu ficasse desenhando, escrevendo, criando histórias, versos, esse tipo de coisa. E é lindo que você então me traz para pautar a ideia de que o letramento, a escrita, a leitura deve ser precedida pelo conhecimento do mundo, das coisas reais. Essa é uma ideia freiriana, né? É uma ideia basilar que eu acho que é fundamental. Paulo Freire. Ele me trouxe uma criança, é o menino, ele trouxe o menino Henrique Beltrão. O diálogo de hoje é com este menino Henrique Beltrão, mas é também, olha aqui, com a menina Henriqueta, a Henriqueta Beltrão. Não, Henrique, sério, que me trouxe um vestidinho de criança. Explique-se. Peçam a ela a poesia que me perdoa, ao seu triste e inconstante amigo, a quem foi dado se perder de amor pelo seu semelhante, a quem foi dado se perder de amor por uma pequena casa, por um jardim de frente, por uma menininha de vermelho, a quem foi dado se perder de amor pelo direito de todos terem uma pequena casa, com um jardim de frente e uma menininha de vermelho. Vinícius de Moraes. Esse é o vestidinho da Flora, minha filha, mas a intenção era, a partir desse prazer de se redescobrir pai, compartilhar com vocês a poesia mesmo de ser. O vermelho, viver, que a gente experimenta no dia a dia, no encontro com o outro. Pensar em um homem que procria e a sua cria é uma mulher. E depois saber que esse educador, o homem, vai participar do processo de educação de uma mulher. É disso que eu quero que você fale. Eu peço que você fale. Essa é a minha grande descoberta desse instante. É o momento em que tudo se reconfigura, se ressignifica para mim, Ricardo. Porque eu
Eu tenho um filho homem, que agora já tem 21 anos, que eu tive bem novo. Então veja, houve o Henrique bem novo, que teve um filho homem, que hoje é um homem também, e agora eu volto para os coeiros, para as fraldinhas, encantado com essa menininha e Você redescobrindo. acabou de ser pai. Acabei de ser pai, ela está com 18 dias, a Flora. Flora! E o que é que ela... Agora fazer o trocadilho. O que é que ela aflora? É em você. Poesia. Hein? A poesia de ser, a poesia não só de escrever, a poesia de cada instante. Então você vai agora começar um processo estranho, imagino, para você. Ela já começou. Sim. Quer se descobrir pai de uma menina. E pai de uma menina na maturidade e tendo de recomeçar tudo de novo na maior alegria. Cultivar o jardim de outra maneira. Você vai ver que vai ser diferente, não vai? Completamente. Você imagina que vai ser diferente, não vai? Completamente. Não só porque você está na outra idade, mas também pelo fato do gênero. Sim. Ser pai de um menino é diferente de ser pai de uma menina. É isso? É. Hein? Eu tenho brincado que ela é a minha professora. É? E converso com ela em francês. En français. Ah, bien sûr. Bien Quand sûr. on habitait les étoiles, on se connaissait tous les deux. On était deux esprits très amis, très amis. À présent, on est venu sur terre por se balader, balader. Eu fico, Você fica inventando essas claro, eu coisas. fico inventando qualquer coisa pra... Dois espíritos, duas estrelas, é isso? É. Duas estrelas que se Quando a encontram. gente morava nas Quando a estrelas, gente a morava gente já nas se estrelas, a gente conhecia, já se nós conhecia. dois. Éramos A duas gente, estrelas. nós éramos dois espíritos, É, muito dois amigos, espíritos, muito amigos. Agora a gente veio pra Terra pra passear, passear. Quanta coisa temos aqui em comum. Eu e Henrique e eu. Eu também com a minha filha, que eu tenho uma filha de 7 anos, né? Sim. Marina Guilherme. E eu cantava também para ela em francês. Olha só. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous. Ou então aquela do Blim Blom, sonnet. Frère Jacques, sonnez, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, ding dong, ding dong. Frère Jacques. Isso deve ficar no inconsciente, não vai ficar? Sim, com certeza. Hoje ela estuda inglês, na escola, porque é uma pena, o francês saiu da obrigatoriedade, não das escolas de primeiro grau? Mas era bom que as pessoas pudessem escolher qual língua estudar e qual arte estudar na escola. Que voltasse também o ensino de artes nas escolas, é algo que eu defendo veementemente, porque seria fundamental. Você estudou francês? Estudei francês na escola. Na infância? Estudei francês na escola. Na Com infância? 9, 10 anos eu Com estava 9, 10 estudando, foi assim Eu que também. começou. Eu também. Não é? Era ainda obrigado o francês e o inglês. Sim. E a minha professora Maria de Jesus, onde estará? Minha professora, primeira professora de francês, chegava e fazia a oração, o Ave Maria em francês. Je vous salue Marie. Je vous salue grâce. Marie. Não é? Je vous salue Marie, pleine de grâce. O resto, não sei. Ai, não me sei lembro de cor mais. assim. Mas era tão lindo. O papai- Todas as crianças se levantavam, eu inclusive, e a gente fazia assim, e ela começava. Je vous salue Marie. E você vê como fica. Meu pai até hoje reza Ave Maria em latim, porque estudava latim na época dele. E você dizia que as canções que cantamos para nossas filhas ficarão no inconsciente, na pele, na alma delas, no corpo-alma delas. As que mamãe cantou para mim, eu falei do papai, né, aprendendo francês, o poliglota silencioso, como eu gosto de dizer. A mamãe tocava sanfona e piano divinamente bem. Gonzagão, Ari Barroso, Beethoven, Mozart. E aquilo tudo vive em mim. Então hoje, quando eu olho para essa menina que cantarola, né, eu me lembro dessa sanfoneira maravilhosa, essa pianista maravilhosa que está tocando lá nas Que está estrelas. tocando aí em você ainda. E esse poliglota silencioso, que linda essa expressão. É porque o papai ele é bem discreto. Embora ele tenha aprendido a falar várias línguas, eu sempre admirei isso. A minha mãe, em sua exuberância, gostando muito de vermelho, cantando, tocando, animou muito São João. Nós tirávamos os reis juntos. Eu me lembro de mim dormindo dentro do carro. A gente saía para fazer folias de reis por Fortaleza afora, a mamãe puxando acordeão com a tia minha sanfoneira, né? E eu chegava a adormecer no carro, né? Animando festas de São João. Enfim, coisas maravilhosas que hoje animam essa alma de poeta. O programa de hoje dialogue em français com um professor, francês,
professor de francês da Universidade Federal do Ceará, o Henrique Beltrão, doutor em educação. E ele me trouxe esses objetos lindos, rádio, poesia, o retrato dele como criança, foto, né? O vestido da filha. E agora chegou a hora do objeto surpresa. O objeto surpresa eu trouxe aqui um para você. É surpresa mesmo. Cadê o que você trouxe para mim, que você entregou à produção? Tá com a produção. Não é ali não, aquele ali. Ah, pardon. Pardon, monsieur. A produção colocou dentro de um envelope. Hein? Eles chegam aqui, se encontram com a produção, encontram comigo, mas eu digo, na hora do objeto surpresa, é surpresa mesmo. Eu me Troquei. entendi. Pera. Ah, d'accord. Ah, d'accord, monsieur. Je vais ouvrir Sûr? ton cadeau. Hein? Seria seu presente, não sei. Oui, oui, c'est ça. Vamos ver. O que ele me trouxe? É pequeno, minúsculo. É. É E tem minúsculo. som. E tem som. Ah, frère Jacques, sonnez, dormez-vous, sonnez les matines. Hein, matines? Não? E agora? O que Parece um sino, uma coisa assim. Sim, agora É o isso? que é que você sente aí? Uma criança. Pois É é. a Flora. Talvez. Vejam, é a Os Flora. olhinhos. Porque ela está de vermelho, de vestido vermelho. Ah, não, não é a Flora. Porque parece que é alguma japonesa. Très bien. Très bien. Uma chinesa, uma chinoise. Japonesa. Uma japonesa. E uma japonesa com um detalhe diferente, né? Nesse cabelo, rapaz. Um cabelo cortado. E lourinho. E loura, é verdade. Uma japonesa, loura, já sei. Ele quer falar sobre a diversidade étnica, sobre a mestiçagem, entendeu? Sobre a quebra dos padrões que a gente tem, os nossos padrões caricaturais, estereotipados, que a gente tem das culturas, e que é possível conviver com a multiplicidade, com a diversidade. Você tem aqui uma japonesa com cabelo louro. Será isso? Sim. Esse objeto justamente dialoga com muitas culturas. Ou seja, sem fronteiras. É sem fronteiras, sans frontières. Sans frontières. Essa bonequinha é muito usual no Japão. Eles costumam usar isso e penduram no celular, penduram na bolsinha de canetas. Gostam muito desse tipo de bonequinho. E quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche em Nantes, na França, eu fui com a minha amada, a mãe da Flora, a Carla. E lá nós tivemos como orientadora a Martine Lanibelle, um amor de pessoa. A Martine tem um filho no Japão, casado com uma japonesa. E quando lá esteve, encontrou essa raridade. Entre as outras bonequinhas, essa aí, vestida de vermelho, lourinha. Então ela se identificou com ela e quando nós partimos, como um souvenir transcontinental, que misturava Japão com França e com Brasil, ela nos presenteou com esse souvenir que vive ao lado da minha mesa de trabalho. É lindo esse sentido, não? De que é possível trocas, não? Trocas de saberes, trocas de sentir. E nisso muita formação e transformação. O grupo da gente lá se chama Transforma. Então, essa bonequinha para mim... Que grupo é esse? É o grupo de pesquisa em que eu estudei. Lá em Nantes. E do qual sou pesquisador, lá em Nantes. Lá em Nantes. Transforma. Eu e a Carla. E implica nessa comunicação entre culturas, essa Implica. interculturalidade. Essa figurinha, Martine Lanibelle, é uma das referências em história de vida e formação, aquela coisa sobre a qual nós conversamos. Que lindo. Ele trouxe então Sans Frontières. Sans frontières. Sans Frontières. Veja o que ele trouxe. Henrique Beltrão como objeto de surpresa. Vejamos. Só. S'il vous plaît, s'il vous plaît. É um tecido. É um tecido. E é de uma cor que eu aprecio. Gente, o que é isso? Um echarpe? Não. Ops. Não. É simplesmente Um tissu en rouge. Um tissu en rouge. Um pano vermelho. Representando talvez o tecido da vida? Eu trouxe porque eu sei de informações de cocheira que você gosta de vermelho. Não é à toa que o primeiro livro se chama Vermelho. Não é à toa que o vestido da filha é
Vermelho. Não é à toa que a mãe gostava tanto De vermelho. De vermelho. As unhas vermelhas. Eu trouxe o vermelho e trouxe um pano vermelho. Para a gente pensar em quê? Quem vai dizer você? Na intensidade, na paixão, no sexo. Um certo pensamento de esquerda, não? A esquerda sempre Também, foi associada sim. ao vermelho, né? E a minha postura é essa, desde pequenininho. Vermelho. Realmente desde pequenininho. O papai disse que eu já torcia pelo François Mitterrand quando eu era menino. E ele era Giscard d'Estaing. Então o vermelho não está só no meu sangue, não. Vermelho, a bandeira vermelha. Sei lá, o... Da mudança, enfim, da transformação. Enfim, o vermelho, né? Que está em todas as bandeiras aí do Partido Comunista. Sim. Enfim, está na história da esquerda, né? Vermelho vida. O vermelho. O vermelho, vermelho a vida, poesia. O vermelho sangue, o vermelho forte. Eu trouxe isso. Merci, monsieur. Para tornar... Para enfatizar o quanto o nosso dialogador de hoje gosta do rouge. Le rouge. Le rouge. Ouais. Le rouge. Merci, monsieur, Merci. pour ta présence. Merci beaucoup, Ricardo Guilherme. C'était vraiment magique, poétique. Realmente mágico e poético. Lindo, obrigado. Graças. Na próxima semana a gente volta não mais com um diálogo, mas sim voltamos a falar português com o diálogo.